Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez, de uma maneira remota ainda, mas com todo o amor e todo o carinho e todo o cuidado que nós certamente teríamos se tivéssemos presentes fisicamente. Nesse momento em que os discípulos de Jesus se renova como o ano de 2021, em que nós estamos pensando uma casa espírita como um lugar de cuidado, como um hotel, onde há os hóspedes, aqueles que estão de passagem, e há o cuidado, a qualificação espiritual e material dos hospedeiros. É muito importante a gente observar a casa espírita sobre esses 5 aspectos que o discípulo de Jesus se propôs a conversar, né? Um lugar de cuidado, enquanto o hospital foi muito bem analisado pela tia Margarida Flávia, a casa espírita como uma oficina, como um lugar de trabalho, como um lugar de aprendizagem, que foi também nos trazido pelo Pablo. A casa espírita como um templo, que muitos de nós não pensamos no espiritismo no seu aspecto religioso, embora procuremos a casa espírita no seu aspecto religioso. Então, entender os sistemas rituais que existem dentro do movimento espírita, né? Prece, o passe, água fluidificada, os estudos sistematizados, né? Todas as ideias que habitam uma casa espírita, toda a sua estrutura. Quando nós vamos para casas espíritas diferentes, nós conseguimos identificar a casa espírita como uma casa espírita. Isso faz com que a gente pense e entenda a casa espírita como um templo. Isso foi muito bem trazido pelo nosso amigo Felipe. A minha responsabilidade na noite de hoje é conversar porque a casa espírita é uma escola. Esse lugar de cuidado que pensa no adoecido, mas também pensa no remédio, é, como toda escola, um lugar de prevenção. E é isso que nós gostaríamos de trabalhar, assim, nesses breves 30 minutos, né? Há um ditado popular que diz: é melhor prevenir do que remediar. Vamos pensar um pouco nessa frase, porque toda escola é um lugar de prevenção. Tem um filme que eu gosto muito, que eu gostaria de deixar como indicação para vocês, que é o filme Escritores da Liberdade, que narra a história de uma professora, uma história real, que vai trabalhar num bairro pobre dos Estados Unidos, onde há uma diversidade étnica. Então ela dá aula para negros, ela dá aula para latinos, ela dá aula para asiáticos, ela dá aula para brancos pobres no mesmo lugar. E ela tenta mostrar para eles que a violência que os ronda atinge a todos eles de igual maneira, independente da cor da sua pele. E ela, mais do que isso, mostra que a violência os une, mas mostra também a possibilidade deles superarem aquela barreira da violência e serem pessoas melhores, independente da cor da sua pele. Olha que interessante, né? Num determinado momento do filme, ela, que vem de uma família de advogados, é questionada por que ela não foi uma advogada. E ela diz que a educação possibilita a ela não um espaço de remédio, como é o direito, né? A pessoa já vai ser presa e ela vai ter que ser reeducada na prisão, né? É o que trabalha o direito quando já está no fim, quando já está no crime, quando já está na crise. A educação ela vai trabalhar como uma prevenção, vai antever os processos para tentar transformar esses processos. Essa é a tarefa educativa de uma casa espírita, é a tarefa da prevenção. Não por acaso, no livro Luz e Vida, de Emmanuel, Psicografia, de Chico Xavier, a página Palavras e Exemplos nos traz esse oportuno lembrete. A palavra esclarece, o exemplo transforma. Indubitavelmente, na vida pública e na vida particular, há quem espere pela bênção da paz e da alegria, suspirando pelas melhores realizações do espírito. Corações tresmalhados na sombra, almas combalidas aos choques da violência. Muitos se perderam temporariamente nos resvaladouros da vaidade e do orgulho.
Outros enregelaram o próprio coração ao sopro frio da adversidade. Atravessaram o mundo à maneira de torturados duendes da aflição, crendo e descrendo, construindo e destruindo, desorientados e inconsequentes, entre o desequilíbrio e a inquietação a que se renderam. Rogam caminho de recuperação, que lhes assegure o retorno a si mesmos, para a edificação da própria tranquilidade. De certo, somos naturalmente induzidos a falar-lhes do que sabemos e do que somos. E nesse sentido, muitas vezes, despendemos precioso tempo, argumentando, esclarecendo, pesquisando, comparando, discutindo. Esquecemos-nos de que a escada terrestre se caracteriza por degraus diferentes e de que todo espírito é um mundo por si, com recursos, tendências e movimentos que lhe são próprios. Daí, quase sempre a dificuldade para que a nossa intervenção verbalística possa atingir os fins a que nos propomos. Lembremos-nos, porém, de que o doente exige remédio antes do estudo acerca da moléstia que o vergasta. E recordemos que o faminto precisa de pão que lhe sacie o estômago, antes do sermão primoroso que se lhe endereça. Em suma, não nos despreocupemos da prática antes da lição palavrosa. A ovelha transviada não reclama apenas a noção do rumo que lhe compete. Antes disso, necessita da devoção afetiva do pastor que a socorre e lhe ensina, pelos próprios passos, a estrada certa. Indiscutivelmente, não podemos privar os nossos irmãos de humanidade da herança do Cristo, em suas luminosas advertências. Contudo, antes do verbo, ofereçamos aos que nos acompanham no mundo a bússola de nossas próprias experiências. Falando sem dúvida, divulgaremos preciosas notícias do Mestre, mas vivendo-lhe os ensinos através dos nossos próprios testemunhos, conduziremos os nossos companheiros da terra aos caminhos da luz. Senhor Jesus, muito obrigada por essa reflexão, por essa oportunidade de troca e por essa oportunidade de aprendizado nessa grande escola que é a casa e que é a causa espírita. Fique conosco essa noite, que seja de muita paz os nossos dias, que assim seja. Os lembretes de Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier nos alertam algumas questões muito interessantes. Quando o Espírito de Verdade traz para nós a informação: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo, ele está categorizando uma ordem, mas ele também está nos mostrando que a gente precisa dessas duas asas, o amor e a instrução. Porque a casa espírita é uma escola de excelência quando ela atinge essas duas asas em igualdade de proporção. Talvez muitos de nós tenhamos nos sentido atraídos pelo Espiritismo e, posteriormente, pela casa espírita, pela quantidade de respostas que nós encontramos nos livros que nós consideramos básicos e que respondem a questões que muitas vezes filosoficamente nós ficávamos divagando. Mas a gente só se mantém no movimento pelas ações que a gente realiza dentro do movimento. Para que o movimento não vire uma movimentação, um bate-cabeça, a gente precisa de uma organização estrutural que funciona dentro da casa espírita. Essa é uma maneira da gente se instruir, também fisicamente dentro de uma casa espírita. Então, quando o Espírito de Verdade ele fala para nós, amai-vos e instruí-vos, ele está mostrando para nós os dois educadores que nós tivemos dentro da nossa causa espírita. O primeiro deles, o principal educador, é Jesus. A linguagem do afeto, a linguagem do coração para coração, a linguagem do
abaixar para ficar na mesma posição daquele que ouve, a linguagem do contextualizar todas as suas falas, de entender todos os caminhos, de olhar para cada um de nós com uma visão prospectiva, ou seja, com uma visão de futuro, com uma visão de vir a ser. E nós temos a instrução, que é a instrução do nosso outro professor, que é Allan Kardec, a instrução da observação, a instrução da experimentação, a instrução do fazer perguntas simples e ouvir o que a gente precisa aprender naquele momento. Kardec, em nenhum momento, e nem Jesus, olhou para os seus educandos e disse: eu quero ensinar isso a vocês. Tanto Jesus e sua pedagogia do amor, quanto Kardec e sua pedagogia da instrução, olham para cada um de nós desejando do que nós digamos o que nós queremos aprender naquele momento. Então nós podemos dizer que o cristianismo em essência, que o espiritismo em excelência são caminhos de educação. São caminhos que acreditam que uma educação, para que ela seja efetiva, ela precisa ser afetiva. São caminhos que nos trazem saberes de observações a todos que vieram antes de nós, que construíram o movimento, da certeza de que nós fazemos o movimento agora e que nós seremos ancestrais. E temos que viver como ancestrais, criando os nossos próprios caminhos, abrindo as portas para novas gerações. A casa espírita ela é um lugar de cuidado e uma das facetas do cuidado é a educação. Aquele que está na recepção, ele está trabalhando pela educação do espiritismo, pela educação da casa espírita, quando acolhe aquele que chega, aquele que coloca o copinho de água fluida, aquele que estuda, que faz os cursos de passe, aquele que fala numa palestra pública, aquele que orienta os grupos de infância, de juventude, de passe, aquele que trabalha nos serviços assistenciais, uma atenção de corpo e de alma aos atendidos da casa espírita, são todos educadores da casa espírita. Se Emmanuel nos diz que 5 minutos de conversa útil, a gente não pode mais dizer que não conhece o espiritismo, a gente não pode mais dizer que não sabia, nós estamos ganhando uma bandeira para que a gente erga e que a gente balance, que a gente defenda esse time de educadores do espiritismo. Quando nós conhecemos a doutrina espírita e quando nós temos a certeza das mudanças que o conhecimento do espiritismo provoca em todos nós, esse conhecimento está nos instruindo a sermos educadores espíritas, independente das tarefas que nós ocupemos na casa espírita. Então, meu amigo, minha amiga que está nessa conversa comigo hoje, cada um de nós que faz parte da casa espírita é um educador de corações, independente das posições que esteja ocupando dentro da nossa casa espírita. A tarefa de educação é de todos nós, mas uma educação pelo coração, uma educação que estuda e pratica. A página que nós lemos, Palavras e Exemplos, ela é excelente, porque os educadores espíritas que nós somos, vamos educar não só pelo que nós falamos, mas principalmente pelo que nós fazemos na casa espírita. Então, meus amigos, há uma diferença entre o espiritismo e o movimento espírita. O espiritismo, sobretudo no Brasil, nós temos as obras que a gente considera básicas, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, O Céu, o Inferno e a Gênese, que são obras que tratam da doutrina espírita em seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso. Nós temos também as séries
psicografadas por Chico Xavier, que são, sobretudo, né, psicografada através dos espíritos de André Luiz e de Emmanuel. Nós temos muito utilizado no movimento espírita também as psicografias de Divaldo Franco, através do espírito de Joana de Ângeles, e a gente também não pode esquecer, né, muitas casas espíritas estão adotando, ainda bem, a complementaridade, né, do que a gente diria, que a gente chama de obras básicas, que são as informações contidas na Revista Espírita. Então, a gente tem uma gama de informações para a gente estudar, para complementar, né, o nosso conhecimento, e são realizações de espíritos de diversas ordens, né, de diversos movimentos, que trazem para nós a mensagem que há vida além da morte, que essa vida ela consegue ser detectada, ela consegue ser experimentada, ela consegue ser observada no campo científico, mas ela precisa ser vivida. Então, a tarefa do movimento espírita é realizar em cima de toda essa teoria que nós estamos tendo contato. É muito interessante, eu gosto muito de lembrar que muitos de nós, todos nós que somos espíritas, acreditamos em reencarnação, todos nós. Mas muitos de nós ainda não despertou para a certeza de que a gente realmente vai voltar outras vezes. Porque se nós tivéssemos a certeza e a vivência dessa certeza que a gente tem da reencarnação, nós já começaríamos a transformar o que a gente sabe que precisa transformar. E eu nem estou dizendo das coisas maiores, daí que a gente pensa assim, isso só na vida que vem, né? A gente não pode olhar a reencarnação como, nessa vida eu não vou conseguir perdoá-lo, não. Só na vida que vem. A gente precisa começar a trabalhar com honestidade os vãozinhos que a gente já consegue alcançar. Esse é o cuidado. Aí está o cuidado da doutrina espírita escrito para que nós consigamos realizar, para que nós consigamos passar para essa segunda etapa. A gente tem muito que dizer sobre o tema da educação espírita, mas o que eu gostaria de reforçar nessa primeira parte da nossa conversa é que todos nós que adentramos a casa espírita somos educadores, porque nós não podemos dizer que nós não sabíamos o que podia ser feito. E o segundo momento que eu gostaria de pensar com vocês agora é quais são esses saberes. Quais são esses saberes que a casa espírita nos dá, né? Através das obras básicas e que fazem com que a casa espírita seja considerada uma escola, né? Que saberes são esses? Que saberes nós precisamos acessar para que nós sejamos educadores de excelência dentro da nossa casa espírita? E para a gente andar nessa parte, para a gente se movimentar nesse entendimento de saberes, eu vou fazer uso de um educador francês, um sociólogo, um filósofo, um senhor, um jovem senhor ainda encarnado, chamado Edgar Morin. O Edgar Morin, ele é mundialmente conhecido porque ele escreveu um livro em 2011 que fala de 7 saberes que são necessários para uma educação universalizante. E é muito interessante porque quando a gente lê esse livro, Os 7 Saberes Necessários à Educação, a gente, enquanto espírita, fica, nossa, mas os espíritos já informaram isso para nós há um pouco menos de 200 anos atrás. Os espíritos já nos qualificaram para que sejamos educadores de excelência. Olha que interessante, né? E o Edgar Morin, ele escreve esses 7 saberes, ele explora de uma maneira muito minuciosa, muito delicada, mas muito direta, exatamente como é
como são as respostas dos espíritos, por exemplo, a Allan Kardec, né? De uma linguagem simples para que todos entendam. Então, Edgar Morin, ele narra 7 saberes, elucida 7 saberes. Se a gente trouxer para a casa espírita, a gente entende, para a nossa vida, a gente entende como a casa espírita é uma casa de saber. É um lugar de educação, é uma escola. O primeiro saber, ele fala que são as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Outro dia uma amiga falou para mim assim, Rosália, eu terminei com o meu companheiro e eu estou muito desiludida. Eu falei, poxa, que bom. E ela me disse, que bom. Eu falei, porque quando a gente está se desiludindo, é porque a gente estava iludida. Então a ilusão antes era pior. A ilusão é o não saber. A desilusão é quando a gente sofre porque a gente sabe. E aí a gente consegue transformar. É isso que o Edgar Morin diz. O erro e a ilusão, eles devem ser desmembrados. Se eu estou naquela posição, eu estou por quê? Se esse irmão que sofre ao meu lado está nessa posição, ele está por quê? Espíritas, nós não estamos, a partir do nosso conhecimento, em condições de julgar ninguém. Isso a gente deveria ter cravado nos nossos corações. Nós espíritas, ainda bem, graças a Deus, não estamos na posição de legisladores. As leis morais, elas existem para que nós sigamos regras de bem proceder. Assim diz, graças a Deus, Allan Kardec. Nós não estamos na posição de dizer quem está certo ou quem está errado no nosso planeta. Então, que a gente respire, se tranquilize, entenda que o erro e a desilusão e a ilusão fazem parte do nosso aprendizado. A gente vai errando para acertar lá na frente, né? O Espiritismo, ele não nos dá, portanto, não nos dá o direito de legislar sobre a vida de ninguém, mas nos dá um dever de cuidar para que todos sejam felizes na Terra, para que todos tenham o direito de ser, independente da maneira como chegam até nós. Isso é maravilhoso, isso é a máxima da educação. Dentro de uma sala de aula, a gente recebe os alunos dos mais diferentes possíveis. E se a gente olha para cada aluno, né, que vem do latim alumni, sem luz, acho que se a gente olhar para cada aluno como uma candeia, iluminando uma sala de aula, a gente sabe da potência daquele ser, da sua imortalidade, independente do equívoco que esteve cometendo naquele momento, ele é um ser muito maior do que aquele equívoco. Então, que a gente tire esse véu do julgamento dos nossos olhos, quando a gente entende de verdade que uma casa espírita é um lugar de educação, que a gente tire esse véu de legislador e coloque mesmo, vista a camisa daquele que quer aprender e vai aprender sempre em contato com o outro. Ainda que fora da casa espírita esse outro seja considerado ignorante, um marginalizado, alguém com quem a gente acha que não aprende. Dentro da casa espírita, sob a ótica, sob os óculos da imortalidade, esse outro é alguém que vai nos ensinar. Um outro saber que a gente se inspira muito na casa espírita e que o Edgar Morin ele traz no seu livro são os princípios do conhecimento pertinente. E qual é o conhecimento pertinente? O conhecimento pertinente dentro da casa espírita é o conhecimento de amor. É o conhecimento da existência de Deus. É o conhecimento do contato com o mundo espiritual, da certeza da vida espiritual, da certeza da reencarnação. Os princípios da doutrina espírita, né? Já estudados aqui nesse momento remoto da nossa casa espírita, já trazidos por muitos colegas nossos, que a gente pode acessar novamente aqui nas redes sociais, caso nós queiramos reacender esse conhecimento, esse saber, né? A terceira condição, o terceiro saber que o Edgar Morin traz para nós é ensinar a nossa condição humana. O Espiritismo nos ensina isso o tempo inteiro.
O Espiritismo nos ensina a diferenciar o que é estar e o que é ser. Isso é maravilhoso. Estar com raiva, estar com medo, estar com tristeza, estar com alegria, estar apaixonado, estar nesse corpo, estar com esse gênero, estar com essa cor, com essa manifestação religiosa, são estados. Estados que não dizem separados quem nós somos. Quando a gente tem uma noção de que tudo isso é passageiro e de que a gente utiliza esse corpo como um aprendizado para nós, uma experimentação para nós, a gente consegue ver a vida de uma outra maneira. É um saber fundamental. Quando eu coloco nesse outro que existe e que eu ainda agrido e que ainda me agride, ainda que esse outro não saiba, eu dou a ele o sopro da humanidade, enxergo a ele como irmão em humanidade, eu vou encarar as questões de uma maneira diferente. É um conhecimento fundamental. É um conhecimento universalizante, que deveria estar presente em todas as escolas do planeta. E muito mais dentro de uma casa espírita. Conhecimento pertinente é enxergar em cada um que entra na nossa casa espírita, enxergar a humanidade em cada um que entrou. Um outro saber que é fundamental é ensinar a identidade terrena. É ensinar que todos nós que estamos aqui nesse momento no planeta Terra, estamos aqui na mesma casa. Devemos nos encarar como irmãos. E isso é muito difícil. Na memória espírita, muitos amigos nossos, já desencarnados, alguns felizmente ainda encarnados, nos chamam de irmãos na casa espírita. É uma educação da casa espírita, em sua essência, entender-se família. Porque historicamente os grupos espíritas eles surgem dentro de núcleos familiares. Então, casa espírita, lar espírita, são proximidades familiares, nesse entendimento dessa identidade terrena de que todos nós somos irmãos. Olha que maravilhoso. Um outro saber que Edgar Morin traz para nós e que eu acho fundamental, que é o quinto saber, é o enfrentar as incertezas. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nós temos a certeza de que a vida não começa no berço, de que a vida não termina no túmulo. Mas nós não temos a certeza de quando esse túmulo vai chegar e de quantas vidas ainda, quantas existências ainda nós teremos dentro de uma mesma vida espiritual. Então, a vontade da gente ser melhor, a vontade da gente se modificar, a vontade da gente subir novos degraus, passar de série na escola espírita, ela deve ser uma vontade sem fim, com bastante coragem, com bastante peito aberto e braço levantado, para dizer, olha aqui, eu estou aqui, presente, eu estou aqui. Quero trabalhar aonde a casa espírita estiver precisando. E um sexto saber, que eu acho lindo, que o Edgar Morin traz, e que eu acho lindo a casa espírita ter, é ensinar a compreensão. A escola espírita, em que alunos são professores e professores são alunos o tempo inteiro, nós estamos educando, estamos sendo educados o tempo inteiro. Cada criança que chega à casa espírita, cada pessoa mais velha que chega à casa espírita, a noção de pessoas, de seres, de irmãos da terra que a casa espírita traz, é ensinar a compreensão. Ensinar a compreensão para nós é nós entendermos
que tudo que a gente aprende teoricamente na casa espírita e tudo que a gente aprende na casa espírita como prática, a gente deve levar para além dos muros da casa espírita. A gente deve ser percebido como espírita em todos os lugares por onde a gente se movimenta, em contato com todas as pessoas que nos chegam. Nós estamos vivendo um desafio impressionante, que é o desafio da rapidez das redes sociais, que é o desafio de uma cultura de um ódio cada vez mais inteligente, cada vez mais acessível, cada vez mais rápido e mais agressivo. Trazer a escola espírita que ensina a compreender esse outro como ele é em sua humanidade, na certeza da reencarnação, na certeza de que nós estamos em equívoco, mas não somos esse equívoco e que, portanto, nós podemos nos transformar, passar de séries, trocar de escolas, conviver com a diversidade dos alunos, conviver com a sabedoria dos nossos mestres, essa certeza da renovação, da transformação, ela deveria ser constante em nossas vidas espíritas. Você que chega a essa página, nesse momento, no Discípulo de Jesus, para conversar por que a Casa Espírita é uma escola, eu trago a você o convite. Pessoa querida da Terra, o convite para que a gente realmente leve o Espiritismo para todos os lugares. Teoricamente e principalmente na prática. Em palavras, mas principalmente em exemplos. E é assim que Edgar Morin encerra. E é assim que eu trago essa informação, né? Essa divisão desse conhecimento que eu acho incrível, amoroso, grandioso, transformador. A educação, ela deve transcender. A educação deve fazer com que nós entendamos a ética presente no gênero humano. A escola espírita deve fazer com que nós entendamos a ética espiritual. Há uma série de leis morais, eu gosto sempre de frisar, mas temos muitas leis morais para estudar. Leis morais enquanto regras de bem proceder, elucidativas, diretas, amorosas, operantes. Mas a palavra ética que não está presente de uma forma escrita dentro das obras básicas, ela está presente no espírito de verdade, ao dizer amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. A ética que faz da nossa casa espírita uma escola é a ética cristã, meus amigos. E a ética cristã diz para que nós nos amemos uns aos outros. A ética cristã muitas vezes é interpretada como faça ao outro aquilo que gostaria que fizessem por você. Mas, em verdade, a ética cristã nos diz faça aos outros aquilo que eles gostariam que vocês fizessem por eles. Vamos transformar cada vez mais a casa espírita nesse espaço das perguntas abertas. Como você está? Como você se sente? Vamos estudar juntos? Vamos aprender juntos? Um grande beijo, pessoa querida. Que a sua semana seja maravilhosa. E vamos estudar juntos. Não vamos perder a oportunidade de aprender e de nos humanizarmos e de amarmos cada vez mais esses irmãos que nos chegam de maneira presencial ou de maneira remota. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.